Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula diferente porque vamos falar das piores pandemias da história. O momento é oportuno para que a gente possa entender como algo que poderia estar tão distante da nossa realidade hoje faz parte dela. Né? Como a gente pode imaginar que em pleno século XXI, com tanto desenvolvimento da tecnologia, da ciência, nós poderíamos estar vivendo esse momento tão difícil e inusitado em nossas vidas, onde um vírus tem ceifado a vida de milhares e milhares de pessoas e, por enquanto, a ciência ainda não conseguiu deter esse vírus. Então, a gente vai aproveitar para falar de outras pandemias também que causaram mortes e deixaram um rastro aí de bastante tristeza, né, na nossa humanidade. As piores pandemias da história. Estamos vivendo em pleno século XXI, uma situação que só poderíamos imaginar em filmes de ficção científica, mas infelizmente é real. Para esclarecer um pouco sobre termos que não faziam parte do nosso vocabulário cotidiano, iremos fazer uma breve explicação histórica das piores pandemias mundiais. Começaremos esclarecendo alguns conceitos fundamentais. Então, gente, hoje, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, a gente ouve falar, né, de determinados termos que antes a gente lia em algum lugar. Hoje, eles estão inseridos no nosso dia a dia, nos telejornais, nas revistas, no rádio. Então, é importante a gente entender tudo isso que está acontecendo. O que vem a ser o surto? O surto é um aumento inesperado do número de uma determinada doença apenas numa região específica, ou seja, em apenas um lugar. Aí depois, para ser uma epidemia, é quando esse surto ele acaba esparramando, ou seja, ele vai se expandir para outras regiões. Então, surto, uma região específica. Epidemia, a expansão desse surto para várias regiões. E pandemia, que é o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é quando o número de casos da doença, ele extrapola, né, aquilo, ele está acima do que poderia ser imaginado. Então, a pandemia é quando a epidemia, né, que já afetou várias regiões, agora ele não vai afetar mais só as regiões. Ele vai se expandir de tal forma que vai afetar todos os continentes. Então, aí se torna uma pandemia. A Covid-19 passou de uma epidemia para pandemia quando a Organização Mundial da Saúde registrou casos da doença em todos os continentes. Então, estamos vivendo uma pandemia porque, infelizmente, o vírus não poupou ninguém, não poupou nenhum continente. Exemplos de pandemias: a AIDS, tuberculose, peste bubônica, chamada peste negra, né? Gripe espanhola, gripe asiática, que é o HN1, tifo. Então, nós vamos fazer aqui um breve relato das piores pandemias que ocorreram no decorrer aí da evolução da história. A varíola. A varíola é uma doença que esteve presente praticamente, gente, lá no início das grandes civilizações. E grande parte da história da humanidade. Registros históricos mostram que o faraó Ramsés II morreu da doença em 1145 a.C. Entretanto, o último caso natural da doença foi registrado em outubro de 1977, o que levou a OMS, Organização Mundial da Saúde, a certificar, ou seja, a declarar a doença causada por esse vírus erradicada em 1980. Essa erradicação da doença ocorreu em virtude de uma campanha maciça de vacinação, né, em todo o mundo, que praticamente fez com que esse vírus fosse contido. Estima-se que de 1896 a 1980, mais de 300 milhões de pessoas tenham morrido por varíola.
A varíola, a vacina contra a doença foi descoberta por Edward Jenner em 1796, ou seja, lá no século XVIII. A doença é causada por um vírus chamado ortopó-vírus, variolae, e os principais sintomas eram febre e erupções na garganta. A Organização Mundial da Saúde declarou, no final da década de 70, o fim dos surtos dessa doença por causa da vacinação. Quanto a isso, é atribuído a Edward Jenner a descoberta de que o contato prévio com o vírus ou partículas deste era capaz de proteger as pessoas contra ele. Nasciam, então, os primeiros princípios da vacina, que era capaz de proteger até hoje contra outras doenças também, como a poliomielite e a rubéola. Apesar de controlada, algumas amostras do vírus permanecem oficialmente no Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, e no Centro Estatal de Pesquisas de Virologia e Biotecnologia em Kosovo, na Rússia. Tal fator causa preocupação quanto à utilização desses organismos como armas biológicas, principalmente considerando que indivíduos mais jovens não foram vacinados contra ela e que, portanto, não são imunes a essa doença de caráter incurável. Deixa eu explicar aqui para vocês. A questão do vírus, né, da varíola, a vacina, quando uma criança nasce, em determinado tempo depois, ela tem que tomar a vacina, porque ela vai imunizar, né, a pessoa para o resto da vida da questão da varíola. Mas o que a gente colocou aqui, para que vocês possam entender, é que as partículas desse vírus estão armazenadas em 2 centros, né, de estudo de virologia nos Estados Unidos. E poderiam, eventualmente, que a gente espera que jamais isso possa acontecer, ser usada como uma arma biológica. Gente, não há necessidade, né? A gente espera que isso jamais aconteça, porque nós já estamos vivendo uma guerra causada por um vírus, né? Que em nossa imaginação nós jamais poderíamos pensar que estaríamos vivendo o que nós atualmente estamos vivendo. Então, particularmente, né, como professora de história, eu não acredito que o vírus poderia ser usado, as partículas desse vírus poderia ser usado como arma biológica. Eu espero que não e todos nós esperamos que não, né? Depois nós temos a peste negra, também chamada de bubônica. Pessoal, peste negra porque o vírus que causava essa doença deixava uma mancha negra mesmo, né, na pele. Por isso que ela foi chamada de peste negra. E chamada de peste bubônica, porque os inchaços que esse vírus causava no corpo das pessoas eram chamados de bubões, né? Um inchaço enorme na pele, por isso chamado de peste bubônica. Durante a Idade Média, que vai do século V ao século XV, no auge ali do feudalismo, também aconteceram epidemias e pandemias. E a peste negra é um dos casos mais conhecidos. Essa pandemia aconteceu em um surto que se estendeu de 1347, quer dizer, século XIV, a 1353, e resultou na morte de até 50 milhões de pessoas. Lógico que, às vezes, os números podem ser maior, mas a gente sempre tem os números oficiais. E até pelo momento, né, naquela época, difícil até de contar, então seria 50 milhões. O termo peste negra foi dado para um surto, então preste bem atenção. A peste negra, ela começou de um surto que vai iniciar em um lugar e depois ela vai se esparramar. Então, esse surto de peste bubônica iniciou na Ásia Central. Aqui eu queria fazer um parênteses para contar historicamente para vocês quais eram essas regiões na Ásia Central. Seria ali uma região ali da China, a região também da Síria
e da Mesopotâmia. E também, naquela época, o famoso Império da Mongólia. Depois ela espalhou-se pela Europa e pela África. E aqui eu quero contar para vocês como ela contaminou a Europa e a África. Considera-se que a doença foi levada à Europa por navegantes e comerciantes genoveses que fugiam da Crimeia. E isso aconteceu porque a cidade de Cafa, uma colônia genovesa, estava em guerra com Canato da Horda Dourada. Então, deixa eu contar aqui para vocês o que foi esse conflito. Essa cidade de Cafa ficava na região da Crimeia. A Crimeia hoje fica ali na região onde era, né, a ex-antiga União Soviética. Então é uma região disputada pela Rússia, a atual Rússia, e hoje Ucrânia, que foi ex-colônia da União Soviética. Então é uma região que agora, na verdade, ela está sob o domínio russo. Então havia essa colônia, né, chamada Cafa, e eles entraram em confronto com o exército desse reino aqui, chamado a Horda Dourada, que eu vou explicar. Né? O Canato da Horda Dourada. O que era o Canato da Horda Dourada? Na verdade, pessoal, na época do Império Mogol, com Gengis Khan, ele teve 4 filhos, e quando ele morreu, antes dele morrer, aliás, ele dividiu todo o Império da Mongólia para os seus 4 filhos. E um desse pedaço, vamos assim dizer, era o Canato da Horda Dourada. Então, era, vamos assim dizer, o fragmento do que foi o Império da Mongólia e que atacou, né, essa cidade chamada Cafa. Então, os soldados tártaros, ou seja, da Mongólia, atacaram a cidade. E esses soldados, eles acabaram também sendo dizimados pela peste negra, ou peste bubônica, já a questão do vírus. Aí eles perceberam, antes, né, muitos morreram, obviamente, eles perceberam que os cadáveres das pessoas que já estavam infectadas, porque matava em questão de 24 horas, e era altamente contagioso, então eles começaram a pegar os cadáveres das pessoas, né, que eram infectados, e começaram a jogar para dentro da cidade, para a cidade de Cafa. O que aconteceu? Os genoveses fugiram, né, porque a cidade foi infectada com cadáveres infectados de peste negra, e quando a doença, né, se alastrou, ou seja, houve um surto aqui em Cafa, eles fugiram, só que quando eles fugiram, eles levaram o vírus com eles. Muitos estavam infectados. Então, eles levaram o vírus para os locais como Constantinopla, Marsella e Gênova. Então, Marsella na França, Gênova na Itália, Constantinopla, foram os primeiros lugares a terem também o surto por causa da peste negra, trazido por esse pessoal que morava aqui em Cafa, certo? Então, com isso, gente, praticamente o que era uma epidemia vai se tornar uma pandemia, porque saiu da Ásia e contaminou a Europa, e da Europa vai para a África, ou seja, uma pandemia. Por esses focos, toda a Europa foi infectada pela peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis encontrada em ratos. Então, os ratos que tinham as pulgas já infectadas, né, esses ratos infectados, por onde eles passavam, infectava também. A doença é transmitida para humanos por meio das pulgas que estavam presentes nesses ratos. Então, essas pulgas infectavam os ratos, né, e, infelizmente, infectavam as pessoas. Quando o ser humano é contaminado, a peste pode ser transmitida por via respiratória. E por isso ela disseminou tanto para a Europa. Gente, na verdade, ela alastrou. Cidades foram esvaziadas e alguns governos locais até deixaram de existir porque as pessoas foram embora e as cidades ficaram abandonadas, devido à grande quantidade de mortos. A doença recebeu esse nome por causa dos bubões
que surgiu no corpo dos corpos dos doentes. Os surtos de peste bubônica seguiram ao longo do século XIV e percorreram o continente europeu até a praga de Marsella, na França, em 1720, século XVIII. No caso da peste negra, entre 1347 e 1353, fala-se que a quantidade de mortos pode ter chegado a 50 milhões, fazendo com que metade e 2/3 da população europeia tenha morrido. E aqui também, aproveitando, eu gostaria de comentar com vocês, é que quando esse vírus chegou na Europa, as pessoas mais infectadas, por incrível que pareça, os que morriam mais rapidamente foram padres, monges, porque eles saíam do monastério para dar a extremunção. E quando eles chegavam perto já das pessoas que estavam infectadas, também pegavam, né? Infelizmente também eles se tornavam infectados. E ao longo desse rastro de mortes que a peste negra deixou, nós temos aqui algumas coincidências. Os médicos começaram a perceber que se melhorasse a higiene pessoal, porque infelizmente naquela época também não havia saneamento, né? Em algumas cidades como a França, como Paris mesmo, era tudo esgoto aberto. Depois é que vai melhorar. Então as pessoas, até pela questão do momento em que a gente estava vivendo, nós estamos vivendo na Idade Média, aquela questão das higienes, da questão do banho, que eu não posso me prolongar porque, né, senão vocês não vão entender bem. Mas as pessoas não tinham o costume de tomar tanto banho, a higiene pessoal era péssima, né? Muita gente morria até mesmo de doenças causadas pela falta de higiene. Então os médicos começaram a perceber que se melhorasse a questão da higiene, né, era uma forma de evitar também a transmissão. E eles perceberam que o isolamento, fazendo aqui já uma analogia com o que a gente está vivendo hoje, fazendo o isolamento, né, das pessoas, poderia conter a questão desse vírus. Então aqueles que eram ricos se afastavam, iam para suas propriedades. As pessoas mais humildes não tinham como fazer esse isolamento. Então o isolamento foi uma das primeiras providências que foram tomadas. Outra coisa também que os médicos perceberam é que poderia ser usado equipamentos especiais para cuidar do doente. Como naquela época, né, gente? Não havia tecnologia de hoje. Eles começaram a confeccionar roupas, aventais de couro e até mesmo uma máscara de couro bastante esdrúxula para evitar a questão da contaminação. Então, o isolamento, a questão da higiene, tudo isso já era falado aí na época da peste negra. E só para ressaltar que os lugares mais afetados pela contaminação foram os grandes centros urbanos, ou seja, as grandes cidades já daquele período. Então foi também um momento muito difícil na história. Depois nós temos a cólera e a tuberculose. A primeira epidemia global de cólera aconteceu em 1817, século XIX. A doença é causada por uma bactéria, o vibrião colérico, e ela se espalha através de água ou alimentos contaminados e provoca uma diarreia intensa no indivíduo, que morre desidratado. O tratamento é feito a partir de antibióticos, por ser uma doença bacteriana, mas sua prevenção é eficaz com acesso ao saneamento básico. Então a questão da cólera, ela se tornou uma epidemia, deixar bem claro, epidemia, quando o surto se esparramou para várias regiões, em função de água contaminada. Mas depois houve a questão aí de antibióticos que conseguiram controlar, né? Ela é uma doença causada por uma bactéria. A doença teve várias outras pandemias regionais e globais. Então, pessoal, de uma epidemia, a cólera também se transformou numa pandemia. E não foi erradicada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos contaminados pelo cólera. Então, observem bem, gente, que século XXI, a cólera não está erradicada. E aqui eu quis fazer uma citação do escritor Gabriel Garcia Marques,
que escreveu um best-seller, um livro excelente chamado O Amor nos Tempos do Cólera, que depois também virou filme, muito bom, que conta o romance de Florentino Ariza e Fermina Daza na América Latina do século XIX e que vivia um surto da doença. Muito interessante. Vamos falar aqui da tuberculose. A tuberculose é uma antiga doença da humanidade, já que sinais da contaminação foram encontrados em esqueletos de mais de 7.000 anos. Então, gente, a tuberculose também, junto lá com a varíola que nós falamos no início, já é desde o início lá das grandes civilizações. Ela foi definida como mal do século numa escola literária, na segunda fase da escola literária, o romantismo, né, o romantismo poesia. Então ela foi chamada de mal do século porque ela cometeu vários poetas que morreram precocemente por causa da tuberculose. Então, mal do século pelos poetas do romantismo brasileiro. A doença ataca o sistema respiratório e fez milhões de vítimas em todo o mundo, inclusive o Brasil. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo Koch. O surto da tuberculose ocorreu entre 1850, século XIX, a 1950, século XX, e somente começou a ser controlado após a descoberta do agente causador. Entretanto, a cura veio somente quando Alexandre Fleming descobriu a penicilina em 1928. No período de surto, estima-se que 1 bilhão de pessoas tenham morrido pela doença. Então, outra doença terrível. Ela é altamente contagiosa e transmitida de pessoa para pessoa, apesar de ser controlada atualmente apesar de ser considerada controlada atualmente. Afeta os países mais pobres. Então, gente, a tuberculose até hoje continua matando, né? Se ela não for descoberta a tempo, se ela estiver no estágio avançado ou se a pessoa tiver outras enfermidades, infelizmente, também mata. A gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia, ou seja, ela se expandiu, né, por todos os continentes. Aconteceu por conta da mutação do vírus influenza entre 1918 e 1919. Os historiadores não sabem o local exato do surgimento dessas doenças. E as principais teorias falam que ela surgiu na China ou nos Estados Unidos. Gente, existem estudos mais aprofundados e vários historiadores que afirmam que ela surgiu literalmente nos Estados Unidos. Mas, independente disso, sabemos que os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. A primeira pessoa contaminada com a gripe espanhola, de que se tem conhecimento, foi Albert Gitchell, um soldado que estava no Forte Riley, uma instalação militar localizada em Kansas, nos Estados Unidos. Depois que ele adoeceu, milhares de outros casos foram registrados nesse local. Com base nos Estados Unidos, a doença ganhou o mundo. A disseminação da gripe espanhola tem total relação com a Primeira Guerra Mundial, pois o conflito, infelizmente, 4 anos de guerra, né, gente, facilitou que o vírus se espalhasse pelo mundo, pela grande quantidade de soldados deslocados em diferentes lugares. Então, pessoal, como a Primeira Guerra Mundial não teve só soldados dos países envolvidos, ela acabou se difundindo também aí para vários outros locais. Por isso que foi uma pandemia. A doença chegou à Europa e teve um impacto na frente de guerra. Mas os países que participavam do conflito praticamente não revelaram a doença, para não interferir no moral dos soldados. A doença recebeu esse nome, isso aqui é uma curiosidade que eu acho importante que vocês saibam. A doença recebeu esse nome porque o primeiro país a noticiar sobre a gripe foi a Espanha. A Espanha não estava na guerra. Então, a imprensa era livre para dar doenças. Assim, o mundo todo ficou sabendo da doença da imprensa espanhola. E ficou, infelizmente, determinado que passou a se chamar gripe espanhola. A gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918 e afetou todas as regiões do nosso país. As 2 cidades mais afetadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores da nação. As autoridades tomaram medidas de prevenção e combate,
para disseminar a doença baseadas, mais uma vez, isolamento social, com fechamento escolas, viu, gente, e comércios. Aqui no Brasil, o número de mortes confirmado pela gripe espanhola foi de 35 mil pessoas. Nos Estados Unidos, um dos principais locais onde provavelmente a doença começou, registraram de 675 mil mortos. Ao todo, morreram pelo menos, olha aí, 50 milhões de pessoas no mundo, das quais 20 milhões estavam na Índia. Então, essa gripe também trouxe muitas mortes e causou aí um rastro, né, de tristeza. HIV e H1N1, a gripe suína. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, foi declarado pandêmico. Quando ele surgiu como surto e depois esparramou para todos os continentes, uma pandemia. Após 1980, os primeiros casos surgiram. O vírus leva a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, e ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de infecções e doenças. Considerado IST, infecção sexualmente transmitível, o HIV é transmitido por meio do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno contaminados com o vírus. Apesar de ter começado há mais de 30 anos, a pandemia de HIV, ainda, lógico, ela não foi dada como encerrada, porque todos nós sabemos que hoje existe um coquetel, né, vamos assim dizer, um coquetel de medicação que praticamente faz com que a pessoa viva mesmo tendo o vírus, né? Mas, infelizmente, nós não temos ainda uma vacina ou algo que possa evitar a infecção pelo vírus. Esse fato, porque ainda não foi descoberta uma cura para a doença. Desde o início da pandemia, estima-se que mais de 22 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência de doenças e complicações causadas pela AIDS, como tuberculose e infecções. Apesar de ainda não existir cura para o HIV, o tratamento atual é altamente eficaz e pode, inclusive, baixar a carga viral para níveis indetectáveis, o que contribui para a expectativa de vida de uma pessoa. Então, hoje, só para a gente reforçar, uma pessoa que tenha o vírus, né, do HIV, necessariamente não quer dizer que ela está condenada à morte, como foi na década de 80. Né? Na década de 80, as pessoas não havia ainda remédios, a própria medicina, na época, não sabia lidar com o que era. Hoje nós temos coquetéis de medicações que faz com que a pessoa tenha uma vida normal e prolongue a sua vida, né? Ela pode viver tranquilamente mesmo tendo o vírus, através desse coquetel de remédios. Agora vamos falar sobre a gripe suína, o H1N1, que está tão presente também, né? Assim como o coronavírus, essa epidemia se alastrou ao redor do mundo, em poucos dias trazendo sintomas similares ao de uma gripe forte. Foi causada por uma mutação do vírus, quer dizer, o vírus se adaptou, o vírus vai mudando, chamado influenza, que até então habitava apenas suínos, passando também a atingir humanos. Por isso foi dado o nome de gripe suína. Entre 2009 e 2010, estima-se que de 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo vítimas dessa epidemia. Quer dizer, ela não se alastrou para todos os continentes. Foram surtos em várias regiões, que teria começado a se espalhar no México. Muitas pessoas morreram cerca de 48 horas depois dos primeiros sintomas. A descoberta de vacinas contra o vírus impediu que novos surtos ocorressem. Contudo, o vírus continua sofrendo mutações e atingindo pessoas de forma isolada em todo o mundo, como com HIV, seja semelhante de uma pessoa que não tem a doença. Então, gente, a gripe suína, chamada HN1, hoje nós temos realmente a vacina, mas não quer dizer que esse vírus esteja controlado. Para o atual momento, as vacinas resolvem, mas ele sofre mutações. Tomara que isso não ocorra. Vamos agora, então, finalmente, da pior pandemia, né, que nós poderíamos imaginar que iríamos viver.
Covid-19, o coronavírus. O coronavírus são uma família viral conhecida pela ciência desde os anos 60, responsáveis por causar infecções respiratórias leves em humanos e animais. Em dezembro de 2019, uma nova modalidade desses vírus passou a se espalhar com muita rapidez a partir da China, causando uma epidemia global. Apesar do vírus, por si só, não ser letal, ele se espalha com muita rapidez e causa morte principalmente entre pessoas consideradas dentro do grupo de riscos, idosos, portadores de doenças respiratórias, diabéticos, cardíacos e outras doenças crônicas. Infelizmente, gente, o vírus, ele não tem mais escolhido idade. Né? Nós temos vendo aí pessoas morrerem jovens, sem nenhum histórico de comorbidades, ou seja, de doenças pré-existentes. Então, o vírus ele está se fortalecendo, ou seja, o vírus ele começou de uma forma, infelizmente ele está agindo de outra, o que tem deixado aí, né, todo mundo muito preocupado. Até o momento, mais de 220 mil casos confirmados e quase 10 mil mortos no mundo todo. O Brasil, assim como vários países, tem adotado medidas para restringir a circulação de pessoas. E é uma pena, gente, porque a gente só vê os números triplicarem, aumentarem de forma absurda e as pessoas ainda não entenderam. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia, praticamente de todas as pessoas hoje em terem acesso às notícias, as notícias caem no colo das pessoas. Né? Todo mundo hoje tem um aparelho de celular. Então, se ela quiser se informar, ela tem as fontes, mas infelizmente as pessoas preferem acreditar em fake news, no disse-me-disse. Esse talvez seja também um outro problema a ser resolvido. A quarentena abrange o fechamento de comércio e repartições públicas, suspensão de aulas e fechamento de fronteiras. Segundo até o momento, são mais de 7.390 óbitos registrados e 108.932 casos confirmados. Isso aqui são dados atualíssimos do Ministério da Saúde. A taxa de letalidade da doença, e com os dados atuais, o Brasil registra mais mortes que a China, que possui oficialmente 4.643 óbitos em decorrência da Covid-19. A fim de conter o avanço da doença, o governo de São Paulo ampliou a quarentena no estado até após o dia 10 de maio. Contudo, na contramão do município, o executivo deve flexibilizar, a partir do dia 11 de maio, o funcionamento do comércio nas regiões onde há poucos casos da Covid-19. Então, gente, nós colocamos aqui a questão de São Paulo porque é onde está o maior número de infectados e da onde vem também o maior número de óbitos. Infelizmente, temos também um caos generalizado no estado do Amazonas. Manaus também vem como sendo a segunda capital, a segunda ou a terceira capital mais infectada, Rio de Janeiro e o Ceará. Então, esses estados são os estados onde o vírus tem agido de forma muito rápida. Não quer dizer que os outros estados brasileiros também não estejam infectados. Todos estão. E os números não param de subir. E a questão de São Paulo é porque, como nós falamos das outras pandemias, ocorrem sempre nos grandes centros. Então, São Paulo, como sendo a cidade mais populosa do país, e infelizmente também é onde os casos estão mais concentrados. Situação no mundo. O novo coronavírus já infectou mais de 3,6 milhões de pessoas em todo o mundo, um marco alcançado apenas 5 meses depois de ter surgido na cidade chinesa de Wuhan. O número de mortos pela Covid-19 superou a marca de 250 mil mundialmente. Mais de um milhão de pessoas se recuperaram da doença. Ou seja, da doença, 6,9. O isolamento social é a melhor medida para frear a disseminação do vírus. Neste momento, os Estados Unidos é o novo epicentro da doença e já supera a marca de mais de 1 milhão de casos confirmados e 600 mil mortes. Nova York é a cidade com o maior número de óbitos,
999 mortes até então. Então, gente, nós estamos realmente vivendo uma situação difícil, mas eu espero que com essas informações a gente possa fazer uma parte, ficar em casa se for possível, para evitar aí, mais contaminação. E eu tenho certeza que assim como as outras pandemias, de uma certa forma, foram controladas, essa também será. Mas temos que fazer a nossa parte, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.